Olá, estamos de volta com o Senado agora. O plenário do Senado aprovou a criação de uma comissão especial para discutir a redução da maioridade penal. O tema domina os debates no Congresso e divide os parlamentares. Uma comissão especial da Câmara aprovou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para quem comete crimes hediondos. A proposta de emenda à Constituição será votada em plenário no dia 30 de junho. Se os deputados aprovarem a matéria em 2 turnos, o texto vem para o Senado e promete gerar polêmica. Ela não vai ser eficaz, não vai atingir os objetivos que se pretende, que é uma maior punição ao menor que comete um crime hediondo, com grave ameaça, com violência. Nós precisamos acabar com isso prontamente para reduzir os índices de criminalidade nessa faixa etária. Por isso eu sou francamente favorável à redução para 16 anos ou para 15 anos. O Senado analisa 5 propostas de emenda à Constituição que alteram a maioridade penal. O plenário decidiu criar uma comissão especial para discutir o tema antes de votar as matérias. Aqui no Senado tramitam vários projetos neste sentido. E eu faço esse requerimento no sentido de que essa comissão especial possa reunir estes projetos e possa ter uma discussão que não seja uma discussão passional, mas uma discussão lúcida e racional sobre este tema. Uma proposta mantém a maioridade em 18 anos, como está na Constituição, mas muda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, o prazo máximo de internação é de 3 anos. O autor do projeto defende uma punição maior no caso de crimes hediondos. Esse jovem que cometeu esse crime, ele pode ficar no recolhimento de até 8 anos. Só que não dá para pôr num presídio convencional e muito menos junto com as crianças, com os adolescentes que estão nessas casas que procuram fazer as correções do jovem. O Brasil tem mais de 23 mil adolescentes que cometeram infrações e estão privados de liberdade. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou o perfil desses jovens. Os delitos mais comuns são roubo, tráfico de drogas e homicídios. A maior parte dos sentenciados é de homens, negros, filhos de famílias extremamente pobres e que estão fora da escola. 60% deles têm entre 16 e 18 anos. Ainda assim, a pesquisadora do IPEA é contra a redução da maioridade penal. Nós entendemos que não resolve, nós não conseguimos encontrar dados, informações científicas, acadêmicas, que nos consigam comprovar de que o maior aprisionamento vai resolver o problema da violência. Tragédia foi o que viveu o advogado Ari Friedenbach. Em novembro de 2003, a filha dele, Liana, foi assassinada com o namorado. O autor do crime, um menor de 16 anos. Ari defende a punição de jovens infratores que cometem crimes hediondos. Casos de homicídio, estupro, latrocínio e sequestro. Para esses casos, eu tenho defendido a aplicação da lei penal com todo rigor, independente da idade. Mas, para a surpresa de muita gente, o pai de Liana é contra a redução da maioridade penal para todos. Eu acho um absurdo se manipular a opinião pública para votar, e a grande maioria hoje, todas as pesquisas mostram entre 87% a 92%, apoiando a redução da maioridade penal, porque está se vendendo uma ideia que eu entendo mentirosa de que isso vai resolver ou minimizar o problema do crime envolvendo menores. E a polêmica continua. Se o jovem tem um título de eleitor, está capacitado a escolher o seu prefeito, o seu vereador, está habilitado a saber o que é certo e o que é errado. Nós não podemos jogar a culpa de todos os crimes do Brasil em crianças e adolescentes. Avança a criação do Banco do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. O Congresso brasileiro aprovou a iniciativa. Em pouco mais de uma década, o BRICS deixou de ser uma sigla e virou uma coalizão. Também foi além do que se esperava em termos de desempenho econômico. A previsão inicial era de que o produto interno bruto do grupo chegaria a 14% do PIB mundial em 2010. O número final foi 18%. De certo modo,
A velocidade dos BRICS, como uma organização, como uma instituição, surpreende alguns. O BRICS agora trabalha para tirar do papel um banco de desenvolvimento próprio que vai financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. No início de junho, a instituição recebeu o aval do Congresso brasileiro. O banco contará inicialmente com 50 bilhões de dólares, podendo dobrar de volume conforme a demanda. A sede ficará em Xangai, na China, e haverá um centro regional do banco na África do Sul. A presidência, que será rotativa e com mandato de 5 anos, vai primeiro para a Índia. Já o Brasil deve indicar o presidente do Conselho de Administração, que decide sobre planos de investimento e expansão. A Rússia, por sua vez, selecionará o presidente do Conselho de Governadores, que tem como função verificar o cumprimento das diretrizes. Os países que compõem a Organização das Nações Unidas poderão se associar à instituição. Os membros do BRICS, porém, manterão poder de voto de pelo menos 55%. Do ponto de vista político, há um significado que é o esforço, né, de romper, vamos dizer, com a hegemonia das principais instituições ocidentais, no que diz respeito à arquitetura ou aos mecanismos de governança econômica, né? É uma tentativa justamente de diversificar esse universo e de ter instrumentos, ferramentas como um banco de desenvolvimento, mais voltados para as percepções, necessidades dos próprios países em desenvolvimento. Os senadores também aprovaram a criação do Arranjo Contingente de Reservas, uma espécie de socorro em caso de turbulências financeiras, parecido com o que faz o FMI. O fundo anticrise, com capital inicial de 100 bilhões de dólares, só poderá ser usado para problemas temporários na balança de pagamentos, que é o total de recursos que entram e saem do país. É uma proteção, né, especialmente para os BRICS, né, e, portanto, uma proposta sem mexer no orçamento e sem impacto fiscal, absolutamente procedente para, de certa maneira, em situações aí de emergência, os países que pertencem aos BRICS se protegerem de eventuais crises internacionais. Para especialistas no assunto, só o tempo vai dizer se as iniciativas terão o peso desejado. Tudo vai depender do desenvolvimento dessa iniciativa. Como que na prática vai ocorrer o crescimento desse banco, especificamente que iniciativas de investimento vão ser contempladas, e aí a gente vai poder observar se esse banco de fato vai ser uma iniciativa multilateral com bastante proveito para todos os seus membros e toda a sua clientela, que é o conjunto dos países emergentes, ou se ele terá um viés maior nas iniciativas chinesas e será então uma iniciativa que dará uma maior legitimidade para as iniciativas chinesas de expansão do seu poder econômico, de projeção internacional da China. Muito da cara que o BRICS virá a assumir no futuro vai derivar das suas políticas de empréstimo. Ao fazer um projeto de infraestrutura, que tipo de condicionalidades vão ser necessárias, quais vão ser os padrões que você vai exigir, serão os padrões brasileiros, chineses, indianos, você vai ter que discutir tudo isso coletivamente e chegar a uma formulação que vai ser importante. A Comissão de Direitos Humanos foi nesta sexta-feira a Curitiba, capital do Paraná, para debater em audiência pública o projeto de lei que regulamenta a terceirização. O repórter Aloysio Oliveira acompanhou. Cirúrgicos, comerciários, servidores públicos, trabalhadores de todos os setores da economia. Em comum, o repúdio ao projeto de regulamentação da terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta de regulamentação da terceirização em discussão pelo Senado foi criticada pelos participantes da reunião. Os sindicatos temem que o projeto, da forma como foi aprovado pela Câmara dos Deputados, vá precarizar as relações de trabalho, tornar a situação do trabalhador mais frágil, reduzindo salários e direitos. Essa representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho garante que os terceirizados ganham menos e são submetidos a condições de trabalho piores que as dos outros trabalhadores. Com certeza, o número de acidentes de trabalho, que no Brasil voltou a crescer e é um dos mais altos do mundo, com 8 mortes por dia só dos acidentes que são notificados, ele vai crescer. Porque o que nós constatamos na fiscalização hoje é que os trabalhadores que morrem e que se acidentam, na sua grande maioria mesmo, são trabalhadores terceirizados.
Para o Fórum Nacional dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, o argumento dos empresários de que a proposta da Câmara vai reduzir o desemprego é irreal. Não, ele não abriria mais vagas de trabalho porque ele traria uma tragédia até para o mercado consumidor brasileiro. Com salários mais rebaixados, que é o que acontece hoje, as pessoas vão consumir menos, vai diminuir inclusive a produtividade, né? E seriam demitidas pessoas com trabalhos seguros, de qualidade, para contratar pessoas submetidas à terceirização. A expectativa dos participantes da reunião de Curitiba é de que o Senado possa alterar o que foi proposto pela Câmara dos Deputados. E se depender apenas dos senadores que participaram da audiência pública, o projeto dos deputados não vai se transformar em realidade. Os empresários, não todos, alguns deles dizem, não, nós vamos maximizar os lucros, mas em cima da miséria do trabalhador, a gente maximiza lucro com tecnologia nova, com melhoria na administração, com capacidade de gerenciamento, não com a volta à escravidão. O senhor está otimista quanto às possibilidades de mudança favorável ao trabalhador lá no Senado? Eu não vejo no Senado esse espírito escravista. Eu acho que no Senado não passa. Pelo menos é o que eu espero. Eu vejo uma possibilidade clara do Senado iniciar um outro projeto e até rejeitar esse projeto que nós estamos discutindo. Porque, na realidade, o que nós temos não é uma regulamentação do trabalho terceirizado, que há muito nós pedimos e há muito lutamos para ter, mas é um projeto que trata da precarização das relações de trabalho. Então, eu espero que o Senado possa, de fato, dar uma resposta à sociedade, explicando o que o projeto traz, explicando quais são os retrocessos que tem e, principalmente, rejeitando esse projeto. Nós estamos ouvindo a população. Nós falamos pouco e ouvimos muito. E saiu a carta de Minas, saiu a carta de Santa Catarina, vai sair a carta agora do Paraná, onde eles estão colocando claramente o que eles pensam e gostariam que o Senado, enfim, que o Congresso fizesse em matéria de legislação, que vai, claro, o objetivo é esse, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. O Instituto Legislativo Brasileiro lançou 2 cursos à distância para professores que querem orientar estudantes a participarem do programa Jovem Senador. Os temas dos cursos online são Poder Legislativo e Política Contemporânea. O Jovem Senador é um projeto anual que seleciona, por meio de um concurso de redação, um estudante de escola pública de ensino médio de cada estado do país para atuar como senador por uma semana. O objetivo é fazer com que os alunos vivenciem no Senado o processo de discussão e elaboração de leis. As sugestões apresentadas pelos jovens podem virar projetos de lei e serem analisados no Congresso. A gente tem 2 focos principais, uma educação política e a formação cidadã deles, que eles possam ter conhecimento de como é o poder legislativo e, a partir daí, agirem, atuarem na sociedade, na comunidade, no próprio ambiente escolar, enfim, no dia a dia deles. Para atender à demanda de professores por materiais didáticos específicos sobre o Poder Legislativo, o projeto Jovem Senador se uniu ao ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro, para oferecer 2 cursos de educação à distância sobre participação política e cidadania, com planos de aula, dicas de leitura, áudios e vídeos. Os cursos serão realizados na plataforma digital Saberes e são adaptados aos professores que querem preparar os alunos para participar do projeto Jovem Senador. Um curso básico de 40 horas sobre o Poder Legislativo e outro mais aprofundado de 60 horas sobre política contemporânea. Esse projeto a gente quer continuar nessa parceria com a LB e ampliar essa adequação pedagógica para o jovem senador. Fazer mais cursos, inclusive em fases posteriores para os alunos, eventualmente até para os diretores das escolas, para toda a comunidade escolar. As inscrições para os cursos poderão ser feitas até o dia 21 de agosto pelo site saberes.senado.leg.br. Os participantes têm 60 dias para completar o curso. Uma vez concluídas todas as etapas, será emitido um certificado. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Continue com a nossa programação. Bom fim de semana.